Pai Senhor, meu povo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rodrigo Bonete Machado e vamos então continuar falando de discipulado. E por falar em discipulado, nós vamos dar continuidade aos outros dois vídeos que fizemos aí a semana retrasada e a semana passada, em que a gente falava em abordagem de pessoas não crentes. No primeiro vídeo eu vou usar uma colinha aqui para poder ser correto com os irmãos. No primeiro vídeo, então, eu fiz uma introdução falando sobre qual era a intenção desse canal. E no primeiro vídeo sobre abordagem de pessoa não crente, eu falei sobre mostre que se importe, demonstre que se importe. É fundamental que quem esteja, a pessoa a ser abordada, sinta que ela é importante e que você se importa com ela, e que não está ali apenas cumprindo um papel de crente, né? Mas que você realmente se importa, transparece Cristo para ela. Jesus ia ao encontro do pecador, ele saía para ir ao encontro daquele que tinha necessidade. A prioridade dele, que é o que a gente vai falar hoje, era ir ao encontro do pecado e anunciar salvação. O terceiro que a gente fez então no segundo vídeo sobre abordagem é saber como iniciar uma conversa. A exemplo de Cristo, então, nós temos ali o modo de como iniciar uma conversa. E ele nos ensinou muito bem isso. Se o irmão quiser saber mais, volta um vídeo atrás aí, a parte 2 vai falar para o irmão sobre como iniciar uma conversa. Irmãos, é importante, eu sempre digo, não é um tutorial, eu não quero aqui ensinar os irmãos o beabá, uma receita de bolo que você faz assim e você vai alcançar sucesso no seu ministério de evangelismo. De maneira nenhuma, eu quero trazer aqui o modo operante do qual Jesus mesmo praticava, o modo que ele mesmo nos ensinou, como eu devo fazer a abordagem, né? O maior exemplo nosso é Cristo. Os irmãos não têm que ouvir o que eu estou dizendo simplesmente e crer em mim, acreditar em mim. Busca na palavra de Deus. Se eu estiver errado, fala, irmão, mas a palavra diz o contrário. E eu vou ter a humildade de corrigir, mas eu tenho a plena convicção de que o que eu trouxe de subsídio da palavra, da parte de Cristo, nos ensina corretamente. Mas eu fico aberto. Os irmãos quiserem me trazer alguma coisa, me falem e eu vou estar disposto a ouvir. No quarto tópico também do segundo vídeo, ali a gente falou sobre Jesus. Ele era incisivo nas suas palavras, ele era pontual, ele falava exatamente do que era para ser tratado. Só que é lógico, mas ele é Jesus, ele conhecia cada coração. Só conhecendo o coração de uma pessoa, para alguém falar, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Jesus conhecia o coração daquela mulher, por isso que ele falou aquilo. Só que se você estiver em comunhão com Deus e deixando-se ser usado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo também vai te conduzir e te dar as palavras corretas. E quando você fala da parte de Deus, é incisivo, entra onde tem que entrar e age onde tem que agir. Então esse era o quarto tópico do segundo vídeo. E hoje, meus irmãos, eu separei um único tópico, porque ao meu ponto de vista é o tópico mais importante de toda a mensagem do Evangelho. Por que eu digo isso? Porque o tópico de hoje é a prioridade do evangelismo e da abordagem de não crentes. É a mesma prioridade que Jesus tinha, e qual que era? Essa aqui, ó, a salvação. A prioridade que Jesus tinha para ter vindo à Terra era para nos salvar, irmãos. É simples de você pensar que Paulo ele diz, né, que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E agora? Não havia homem digno o suficiente de se aproximar de Deus, bater no peito e falar: eu posso alcançar a salvação novamente por mim mesmo. Né? Se a gente voltar lá no início da Bíblia, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam e eles desobedecem a Deus, a palavra diz que Deus chega então lá no paraíso, e aí onde é que vocês estão? Aí Adão diz, olha, nós ouvimos que o Senhor estava vindo e tivemos medo porque estamos nus. Mas quem disse que vocês estão nus? E aí, após aquele diálogo todo, a gente sabe que Adão tinha feito então um cinto, né, cozido folhas de figueira e feito um cinto para cobrir a sua nudez. Mas Deus ele vai e traz uma túnica feita com pele de animais. Então ali é o primeiro sacrifício pela humanidade. Ali começa a mão de Deus
para nossa salvação. E o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer com isso que o meu pecado, o seu pecado, o pecado dos irmãos, não é com a minha força ou com o modo que eu tenho de achar que sou purificado que eu vou ser purificado. O meu pecado ele só pode ser perdoado, ser remediado mediante a boa vontade de Deus. É simples. O problema é que a gente hoje em dia tem ouvido mensagem que não fala dessa boa vontade de Deus, do amor de Deus, que Cristo veio unicamente para salvar o homem. Toda vez ele falava, vai, a tua fé te salvou. Né? Eu separei um texto aqui que para mim é fantástico o que esse texto diz com relação a justamente essa parte de da importância da salvação. Ele curava, ele libertava, expulsava demônios, porém a prioridade de Cristo é e sempre será a salvação. Sempre será no nosso tempo, porque após então a vinda do nosso Senhor, o juízo final, já não há mais tempo para arrependimento e salvação. Quem foi, foi. E será isso. Então, hoje em dia a gente ouve, infelizmente, o nome de Jesus está sendo usado para entregar panfleto e arrecadar dinheiro, para vender caneta nos ônibus, para conseguir vender bombom nos terminais de ônibus e nas ruas. As pessoas param no semáforo para pedir dinheiro, e se você dá, Deus abençoe, te dê em dobro, e aí fazem chaveirinho, tudo para usar o nome de Deus para tentar comover as pessoas. E nem sempre essas pessoas estão realmente de boa vontade, né? E a palavra de Deus ainda diz lá que vai chegar tempos trabalhosos, né? De homens irrepreensíveis, amantes de si mesmo. Então, além da dificuldade de levar o nome de Jesus do modo correto para essas pessoas que têm recebido o nome de Jesus de qualquer jeito, vamos dizer assim, porque têm usado o nome de Deus, como eu disse, o nome de Cristo, para vender, para barganhar e tudo mais, além de ter que mostrar o verdadeiro evangelho para esses irmãos que foram alcançados de modo errado, ainda temos que muitas vezes lidar com os irmãos da nossa igreja, desobedientes, desordeiros, que não aceitam a vontade de Deus, não são obedientes aos pastores. Então, nós temos que saber trabalhar isso, por quê? Porque nos dois lados o que importa é a salvação. O cargo não me salva, eu sou auxiliar na Assembleia de Deus, porém eu posso ser pastor, evangelista, presidente. Se eu não estiver de acordo com a vontade de Deus, vai chegar o dia em que ele vai me dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Não tem erro nisso, é simples a conversa. Então a gente tem que entender a prioridade na mensagem evangelística é justamente o que a frase diz. O evangelho evangelístico deve levar a boa nova, a palavra de Deus, não é o que eu quero. Eu posso ler salmo para evangelizar alguém? Se eu passar o salmo pelo filtro de Cristo e a mensagem entrar na salvação por meio de Jesus, pode. Eu posso usar provérbios? Pode usar o verso, desde que pelo Espírito Santo você consiga passar pelo filtro de Cristo e alcançar a mensagem do evangelho. A salvação, a boa nova, é simples, porque a prioridade de Cristo era essa. Então, como era destituído da glória de Deus, nós éramos inimigos de Deus, a ira de Deus estava então sobre nós. Porém, Jesus, ele vem, o próprio Deus vem até nós, para que ele mesmo, sem dever, nos ligasse novamente à eternidade. Jesus, ele é o nosso braço direito, aquele que se estende, puxa-nos no lodo e nos traz de novo a eternidade, a vida eterna, e não mais a condenação eterna. Então, a palavra diz que todos aqueles que ouvirem, seguirem e pronunciarem o nome do Senhor e aceitarem Jesus como Salvador, esses ganharão o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, um filho de crente é filho de Deus? Se ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador de coração, crendo, é filho de Deus. Né? Irmão Rodrigo, então quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus? Se não se converteu a Cristo Jesus e tem ele como único e suficiente Salvador, não.
é criatura. Só que nós somos chamados, assim como Nicodemos, a nascer de novo e transformar-se em nova criatura. Não se transformar sozinho, mas ser transformado em nova criatura pelo poder dos céus. E é o sangue de Cristo que vem sobre nós e que nos salva. Então, a mensagem principal que Jesus nos ensina a pregar no ID é a salvação, né? Eu quero ler com os irmãos. Eu estava colocando o texto, meus irmãos, mas eu achei que ficava mais difícil. Eu vou agora colocar simplesmente a citação do versículo aqui embaixo, como vai aparecer aqui, ó. Isso aí, ó, o versículo que eu vou estar lendo com os irmãos. Então, os irmãos que quiserem acompanhar, a palavra de Deus diz assim, então, ó. Poucos dias, está lá em Marcos 2, de 1 a 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através da abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, me perdoe. E vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, perdoados estão seus pecados. Então, irmãos, vamos dar uma pausa aqui, olha. Perdoados estão os seus pecados. Porém, quando alguém diz assim, perdoados estão os seus pecados, como alguém aceita Jesus, levanta a mão e vai lá para frente, aceita Jesus depois de uma pregação, de um ensino, e aí a pessoa matava, roubava, prostituía, adulterava, e agora ela aceitou Jesus, então agora ela é crente? Ela é crente. Tá entendendo? A regeneração é instantânea. Nós passamos por um processo diário de santificação, mas a regeneração é instantânea. A salvação é nos dada instantaneamente, né? Só que ninguém vê sinal disso, né? Que sinal que a gente consegue perceber depois que uma pessoa aceitou Jesus, de que ela realmente se arrependeu e aceitou Jesus de fato? Os frutos. Se era uma pessoa que roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se adulterava, não adultera mais. Então, tudo que ela fazia, ela passa a não fazer mais, né? Se era uma pessoa muito brava, ela começa a ficar mais calma. Se é uma pessoa muito agitada, ela fica mais mansa. Então, a gente percebe que, pelos frutos que a pessoa dá durante a sua caminhada, você percebe se ela está vivendo uma nova vida de santificação pela regeneração ou não, né? Só que Jesus, quando ele disse perdoados estão seus pecados, a palavra continua dizendo algo. Por quê? Porque dizer perdoados são seus pecados, ninguém vê sinal. Ninguém vê sinal. Ninguém vê uma fumacinha saindo do cara, uma fumacinha preta saindo pelo ouvido, uma fumacinha preta saindo pelo nariz. De jeito nenhum, as pessoas não vê nada disso, né? Só que algo interno aconteceu, milagroso aconteceu. Só que ninguém vê. Então, continua no versículo 6 dizendo assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu algo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo, né, ou pensando entre vocês ou no seu interior essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega o teu leito ou pega a tua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, Jesus então vira-se ao paralítico e disse: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual.
Então, irmão, perceba uma coisa: cura, libertação, milagre, tudo isso, ele é para testificar somente que Jesus era filho e é filho de Deus. Na igreja, eu tenho certeza que na igreja dos irmãos é assim. Quando alguém levanta a mão e diz: eu tenho problema na coluna. Vem aqui para frente. Ou eu não consigo andar, minha perna, vem aqui para frente. Vai. A igreja inteira para olhar. Por quê? A curiosidade de ver o poder de Deus agindo. E quando Deus quer agir, muitas pessoas que estavam com a fé fraca acabam se firmando na fé. Por quê? Porque vê o poder de Deus agindo. Então, os milagres, as curas, até mesmo a prosperidade que hoje em dia as pessoas querem dizer que Jesus faz e dá, sim, ele faz e dá. Porém, não é prioridade, a prioridade é a salvação de almas. Por isso que às vezes a gente ora, pede a Deus, chora, faz aí um propósito, levanta de madrugada e Deus não responde. Por quê? Porque ele sabe que se ele nos der, nos perdemos. E a nossa salvação é mais importante do que nós temos. É muito melhor o homem passar a pão e água durante meses e morrer na miséria, mas alcançar a coroa da vida eterna, do que ter um baita no casarão comendo do bom e do melhor e perder a salvação. Infelizmente, não é isso que é pregado hoje em dia. Hoje é pregado um Deus que fala: vem que eu vou te curar e vou te libertar. É pregado um Deus que faz, que dá, que... Mas e a salvação? Eu já recebi convite de pregar por aí, que o pastor, quando me ligou, falou assim: irmão, eu só não quero que tu pregue sobre homossexualismo e nem sobre sexo antes do casamento. Porque a minha igreja tem muitos jovens, né? E muitos deles a gente percebe que estão envolvidos com tudo isso. E eu sei que se você pregar sobre isso, eu vou acabar perdendo ele. Eles contribuem com a igreja. Aí eu falei: irmão, então infelizmente eu não posso ir pregar, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, com a verdade. Eu não sou instrumento teu, eu sou instrumento de Deus. E se ele me der essa orientação, eu vou. Mas porque o Senhor já falou para eu não pregar sobre isso, eu já nem vou, porque a igreja não está comprometida com a verdade, né? E aí depois ele me ligou: não, pode vir, prega o que... E aí eu acabei falando somente da cruz de Cristo, que foi o que Deus me deu para pregar, sobre a cruz de Cristo e o amor do homem sobre todo aquele que se arrepende. E várias pessoas que estavam ali se arrependeram. E, ao contrário do que o pastor pensou, eles ficaram firmes. Por quê? Porque hoje a palavra que se leva nas igrejas é uma palavra onde Deus, ele é meu gênio da lâmpada, onde eu esfrego a lâmpada e ele vai e age, ele faz o que eu quero. E não é assim, né? Então, o que Jesus ensina nessa passagem de Marcos 2, de 1 a 12, é exatamente isso. Ele cura, ele liberta, ele expulsa demônio, ele faz paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar. Ele faz todas essas coisas, mas para testificar que ele ainda age no meio da igreja e para fortalecer a igreja. Mas o principal que ele quer é palavra e mensagem de salvação. Não é congresso de jovens, de adolescentes, cheio de igrejas ali dentro, mas cheio de almas ali dentro que precisam encontrar a salvação em Cristo. Então, a mensagem principal do Evangelho é a salvação. Outra passagem está lá em Lucas 10, 20. Lucas 10, 20, que diz assim: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então, olha só, irmãos, os discípulos são enviados. E eles saem a pregar o evangelho, eles expulsam demônios, eles fazem de tudo que Jesus fazia, eles fizeram. E aí eles vêm ali todo entusiasmados, eles chegam e começam a falar com Jesus: nós expulsamos, nós curamos. E as pessoas, nossa, falavam o demônio ir embora, e começaram a comentar entre eles ali. E aí Jesus pega e fala assim: olha, vocês não devem se alegrar porque os demônios, os espíritos, as enfermidades se submetem a vocês. A alegria nossa, né, que Jesus quer estar nos dizendo a nossa alegria não deve estar no milagre que Deus opera, no demônio que se submete à palavra que vem de mim, né? Como Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, que estão entrando ali no templo e ele olha para aquele paralítico que pediu dinheiro para eles e falou: olha para nós. Então esse olhar para nós mostra a autoridade que tem em nós, que é para ter em nós. Porém, Jesus disse: não é essa autoridade que deve ser o motivo de vocês se alegrarem, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida.
Então, o pregador da cura, o irmão da libertação, o raio-x do céu, meu Deus, nada disso tem importância. O que importa de fato é a mensagem de Deus. É o meu nome, o teu nome, o nome daqueles que nós formos visitar e alcançar e abordar, que o nome deles seja escrito no livro dos céus. Então, irmãos, a prioridade na abordagem de não crente é a salvação de almas. Eu não posso compactuar com o pecado, eu não posso querer me moldar o que a pessoa está vivendo, com o que eu creio, para que a pessoa seja atraída devagarzinho. A palavra de Deus ela é única, Jesus te ama. Ah, mas eu sou homossexual, como é que eu vou fazer? Não, mas Ele ama você do mesmo jeito, Ele não ama o teu pecado, como Ele não ama o meu. Qual a diferença do pecado que comete um cara que é homossexual, uma mulher que é homossexual, com um irmão que adultera, ou com um irmão que rouba, com um irmão que mente? Qual que é a diferença? Pecado é pecado. Tá entendendo? Então nós temos que ter essa noção e essa delicadeza de entender tudo que Deus nos dá de autoridade, de poder para fazer nessa terra é lindo. Porém, o que importa de fato é a mensagem da salvação. E Jesus ele levava essa mensagem de salvação de modo que muitos e muitos criam nele e seguiam, né? E toda vez ele falava: vai, não peque mais, a tua fé te salvou, né? Então, que a gente tenha essa noção e que a gente saiba fazer uma abordagem digna, onde a gente mostre que importa com a pessoa, a gente vá até ela, a gente pregue a palavra para ela, seja incisivo, mostre compaixão e que a gente leve o evangelho do modo que ele deve ser pregado. Amém, irmãos? A mensagem central de todo evangelismo deve ser Cristo Jesus, a morte de cruz, o sangue do Calvário, o Cordeiro de Deus preso naquele madeiro por amor de mim. E quando Deus olha do céu, ele vê aquele madeiro, ele não enxerga Cristo, mas ele vê a mim, vê a ti e vê os irmãos que estão por aí necessitando. Então, que o poder de Deus venha sobre nós hoje e sempre e nos dê autoridade para não fazer somente curas e milagres, mas para levar a palavra de salvação aos irmãos. Amém? Irmãos, muito obrigado por ter assistido esses vídeos até aqui. Compartilhe, irmão, compartilha com outros irmãos e nos ajude aí nesse trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.